Luísa Martins, para arrematar, na página 5 dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele faz uma sinalização, que a gente está vendo agora, contra o cancelamento da delação premiada de Mauro Cid. É algo que a defesa de Jair Bolsonaro tem pedido nos últimos dias, com a divulgação de áudios e também a divulgação de mensagens que teriam sido trocadas por Mauro Cid nas redes sociais, que estavam proibidas de serem feitas pelo expediente da delação premiada. Então, o ministro Alexandre de Moraes acaba asseverando, ou seja, confiando na possibilidade da delação premiada. Mas aí, Luísa Martins, eu te rebato com essas autorizações. O ministro Alexandre de Moraes nunca tinha autorizado acariações antes. Ele agora autoriza as acariações, apesar de dizer que a delação premiada de Mauro Cid se mantém em pé. Isso é porque chegamos na fase final antes do julgamento, ou porque o Supremo Tribunal Federal está com a paciência reduzida em relação a Mauro Cid, diante da descoberta de que ele vem omitindo informações e, eventualmente, mentindo para a Suprema Corte. Uribe, a questão do Mauro Cid, ela é bem complexa, né? Num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal, os ministros, de uma forma geral, estão vendo com bastante cautela essa questão das mensagens que são atribuídas a Cid e que ele teria trocado ali por meio do Instagram, por meio de um perfil que seria o da sua esposa, mas de qualquer maneira um perfil que não era o seu, lembrando que ele estava proibido de usar as redes sociais, então ele não podia nem usar a conta de terceiros para se comunicar. Mas há uma avaliação de que o conteúdo dessas mensagens já era sabido pelo Supremo desde antes, né? Tanto que no próprio interrogatório, Mauro Cid é confrontado ali, é perguntado pelo ministro Alexandre de Moraes sobre aquela declaração que teria dado, e que também foi divulgada lá atrás pela revista Veja, de que a delação teria ocorrido porque ele estava se sentindo pressionado e que havia ali, segundo Mauro Cid declarou lá atrás nessas conversas, ele teria sido induzido a dizer que havia uma tentativa de golpe, e isso foi perguntado para Mauro Cid no interrogatório, uma prova de que esse conteúdo, né, já era sabido, já era de conhecimento prévio do ministro Alexandre de Moraes. Agora, o que tem de novo, de fato, essa burla, né, a decisão, né, a determinação de que Cid não pudesse usar as redes sociais. Por ora, o que eu tenho ouvido nos bastidores, tem uma ala de ministros que entende que não é necessário, nesse momento, pelo menos, convocar Cid para prestar esclarecimentos a esse respeito especificamente, que isso pode até vir a ser abordado, né, no âmbito da própria acariação. E outros ministros entendem que essas mensagens vazadas, né, e que foram reconhecidas, digamos, pelo advogado Eduardo Kuntz, como ele apontou para a corte que ele era o interlocutor de Cid nessas mensagens, porque Cid avaliava trocar de advogado, enfim, tinha ali um contexto. Há outros ministros que entendem que isso pode sim colocar dúvidas, né, sobre a validade da delação de Mauro Cid, mas sempre com uma observação, Uribe, Tainá, de que a delação de Cid, ela foi um ponto de partida para a obtenção de outras provas, e que essas outras provas, derivadas da delação, elas ficam preservadas. Então, anulando a delação de Mauro Cid, ainda assim permaneceriam válidas outras provas que foram colhidas ao longo desse processo e que ainda assim dariam bastante força à denúncia, né, e ao que está sendo investigado no âmbito dessa ação penal. E há uma avaliação entre os ministros de que, embora as defesas obviamente entendam que uma eventual anulação da delação enfraqueceria a denúncia e seria benéfica, né, para os réus, as outras provas que constam no processo, elas mantêm essa denúncia e mantêm a acusação de pé e sem arrefecer, né? Seriam tão graves quanto as declarações que foram feitas por Mauro Cid no âmbito do seu acordo de delação. Então, a gente precisa ver o que vai sair dessa acariação para ver quais vão ser os próximos passos a ser tomados, eventualmente pela PGR ou pelo Supremo.